Ora, viva, saudável, feliz e abençoada quinta-feira. Estamos de luto. Não há dúvidas de que aquele que é verdadeiramente moçambicano está de luto. Está de luto, afinal de contas, o mês é de Samora Machel. Está de luto, afinal de contas, um pai de família acorda para ir correr atrás da vida e não volta. Estamos de luto porque neste momento tem uma mãe que não consegue enterrar o seu filho com dignidade. Estamos de luto porque neste momento uma mulher está a chorar porque o seu marido saiu, pegou na sua viatura para ir ganhar pão e não mais voltou. E ela não sabe como é que vai enterrar o seu marido. Estamos de luto como moçambicanos porque neste momento um filho vai enterrar o seu pai. Porque este pai simplesmente decidiu acordar para ir atrás da vida. E não podemos de forma alguma falar de corrupção, falar porque do Conselho Nacional de Combate à Corrupção diante deste luto que nós como moçambicanos estamos a viver. Eu vou atrever-me a dizer que este assunto do Conselho Nacional de Luta contra a Corrupção vem simplesmente para que tape os olhos dos moçambicanos, para nos impedirem não chorarmos os nossos mortos. Já não podemos chorar os nossos mortos à vontade, não podemos lembrar dos nossos mortos e não podemos enterrar dos nossos mortos porque o governo do dia decidiu trazer o Conselho Nacional de Luta contra a Corrupção, sei lá o que, de combate à corrupção, e nós desviamos-nos para lá e já não temos força para chorarmos os nossos mortos. Enquanto debatemos sobre a corrupção, corrupção é esta, que ele sabe como é que deve ser combatido, nós já não estamos a chorar os nossos mortos. Percebam com a mente de perceber. Há que ter uma capacidade de ouvirmos as mensagens e fazermos a leitura. Não vejam as coisas de forma linear. Moçambique está de luto. Aquele que é verdadeiramente moçambicano está de luto e não vai ser um debate sobre corrupção que vai tirar o luto de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa, de um pai e de um filho. Há que termos uma sociedade saudável. Ora, viva saudáveis! Estamos todos atentos a este Conselho Nacional de Combate à Corrupção, mas não é sobre isso, é sobre os oradores, as mensagens que estão a vir aqui. E o que me chamou a atenção foi a mensagem, foi a posição do antigo procurador, o juiz Paulino, o magistrado judicial. E ele disse, não se explica, filho de um dirigente ostentar. Não se explica, filho de um dirigente, gastar 300, 400 mil meticais, 400 mil meticais num restaurante com seus amigos. Isto é corrupção. Não se justifica. Filho de um servidor público, fazer aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Eu concordo plenamente, mais velho, plenamente. Mas eu tenho umas perguntas a lhe fazer, mais velho. O que é que o senhor fez? O que é que o senhor fez quando estava na posição que estava na luta contra a corrupção? O que é que o senhor fez? O que é que o mais velho fez? Porque há uma coisa que nós devemos já ter aqui. Parece que os mais velhos, que já não exercem nenhuma função no Estado, agora já estão a abrir mentes. Quer dizer, quando vocês estavam lá do outro lado, não conseguiam ter essas ideias que estão a ter? Esses pensamentos não tinham? Agora que não estão lá, estão a ver essas anomalias todas? E vocês querem que a gente acredite nisso? Ou isso é uma forma de nos fazermos pensar que, olha, um membro do governo, porque um membro do partido não concorda com aquilo. Não, caríssimos. Isso é simplesmente falácias. Acompanhem, prestem atenção a cada interveniente, a cada orador neste Conselho Nacional de sei lá o que de combate à corrupção. Acompanhem. Porque certos pronunciamentos é simplesmente para nos desviarem a mente, para nos fazerem acreditar que, olha, alguém do governo não concorda com a corrupção. Mas mais velho, esta é a pergunta de base que eu irei lhe fazer. Quando o mais velho esteve lá, naquela posição que esteve, que tinhas todas as capacidades e todas as ferramentas para lutar contra a corrupção, o que é que fizeste? Se possível, mais velho, traga-nos provas materiais, provas periciais, provas testemunhais, provas documentais. Afinal de contas, estou a conversar com um perito em direito. E que perito? Ao contrário, irei pensar que tudo é falácia. Que tudo é falácia. Aquele que um dia foi dirigente, ocupou um lugar que lhe permitia combater contra a corrupção e não o fez, está proibido de hoje vir em asta
trazer discursos bonitos, fofinhos e massageados. Mas veja, as nossas mentes já não são corrompidas. As nossas mentes já estão abertas. E é mesmo de forma saudável. Ora, viva saudáveis, há uma necessidade de esclarecermos alguns equívocos que andam por aqui. Porque parece que em Moçambique temos problemas com pessoas com pensamento muito reduzido. Para quem acompanha as conversas saudáveis, atenção, para quem acompanha as conversas saudáveis, desde o dia 11 de novembro de 2024, às 11 horas e 11 minutos, quando eu, Marisa, decidi dar voz, sabe muito bem o que a Marisa trata nas conversas saudáveis. Por essa razão que as nossas páginas não são Marisa com a política, não. São conversas saudáveis. Quem me acompanha desde essa data sabe muito bem que eu falo de tudo e mais alguma coisa. Que eu falo da educação sobre a sociedade, que eu falo da educação da mulher, que eu falo da educação nos relacionamentos, que eu falo do direito da família, que eu falo do direito do trabalho. Que apesar de não perceber muito bem o direito criminal, tenho tocado também sobre o direito criminal. Obviamente que vou beber daquelas pessoas que dominam muito bem o direito criminal e venho aqui falando. Eu falo da educação do adolescente, porque nessa minha jornada acadêmica fui lá aprender a psicopedagogia. Trago aqui sobre os direitos de comportamento dos adolescentes. Falei tudo e mais alguma coisa. Aqui nessa sociedade, ninguém é proibido de falar nada. Todos nós podemos falar tudo, a partir do momento que você tenha capacidade argumentativa e possas também trazer provas do que estás a falar. Podemos falar tudo. Portanto, eu, Marisa, falo sim de relacionamento. Se eu tiver capacidade de argumentar sobre a matéria, eu vou falar sobre relacionamento. Então não venham dizer, porque estás a perder foco. Essa matéria não é tua. Vocês é que colocaram na vossa cabeça que a Marisa tinha a ver com política. Eu em nenhum momento disse para vocês que eu tinha a ver com política. Eu sou cidadão moçambicano, estou a comentar sobre essa situação sociopolítica e econômica do meu país. E isso não me inibe de comentar sobre relacionamento, sobre violência doméstica, sobre crianças, sobre adolescentes, sobre direito internacional privado, sobre direito internacional público. Não estou inibida de conversar sobre isto. Portanto, em Moçambique ninguém tem propriedade de nada aqui. Os únicos que estão donos de proprietário são os governantes, que acham que nós somos propriedade dele. Agora, fora desses, ninguém é proprietária de nada aqui. Todos nós falamos sobre tudo. As outras pessoas que se acham peritas sobre relacionamento, sobre economia, se conseguem falar sobre o direito da família, sobre pensão alimentícia, sobre divórcio, sobre sucessão, sobre abertura do testamento, podem falar também. Desde o momento que esta pessoa tenha capacidade para argumentar e traga provas. Então, mais uma vez, as nossas conversas não são Marisa com a política, não. São conversas saudáveis. Eu, Marisa, falo sobre tudo e mais alguma coisa. Falo sobre cuidar de si, da sua imagem. Falo também. Falo da mulher, falo do homem, falo do jovem, falo dos adultos, dos mais velhos sem juízo. Falo. E é mesmo de forma saudável. Não coloquem algema nos meus pensamentos. Não coloquem algema nas minhas palavras. Aquele que acha que não compactua, que não alinha com as minhas ideias, está no livre-arbítrio de afastar. Está bem? E tenham pensamentos e alinhamentos saudáveis. Ora viva! Hoje é o Egas que cala a sua voz injustamente. Hoje é um jovem desta sociedade mediocrizada. Hoje é um jovem que simplesmente estava a correr atrás do pão de cada dia para sustentar a sua família, que viu a sua voz terminada do nada. Hoje, nessa sociedade em que somos ditos que a riqueza não cai do céu, temos que trabalhar, temos que correr atrás. E nós estamos a correr atrás. E nós estamos a trabalhar. Então, por que nesta corrida da vida, por que neste processo de corrermos atrás da vida, vocês nos tiram a vida? Por quê? O Egas simplesmente ligou o motor do seu carro atrás da vida para dar o mínimo da sua família. Por 49 meticais, por 50 meticais que ele ganhava, alguém ousou em tirar a sua vida, deixando uma família sem rumo nem pera, deixando uma família, um filho crescer sem pai, uma viúva, uma mãe a chorar, a bater no peito, a bater no ventre,
porque ficou 9 meses e hoje tiraram-lhe o filho num piscar de olho. Há que refletirmos como sociedade. Alguém virá aqui dizer, olha, porque a justiça, que justiça? Em Moçambique temos justiça. Em Moçambique não temos. A justiça em Moçambique é tão cega, mas tão cega, que ela mesma nem sabe quem é. É simplesmente um egas que se vai. A quem imputarmos a responsabilidade? Há quem dirá que porque o aplicativo, porque é da nossa inteira responsabilidade como sociedade. Tão simples quanto isso. Ao egas, nós como sociedade simplesmente pedimos-lhe desculpas. Que Deus, na sua infinita misericórdia, receba-lhe de braços abertos e que console a sua família cá do outro lado. Porque sabemos nós, quem já perdeu o irmão, quem já perdeu uma mãe, um pai, um amigo, sabe qual é a dor de perder quem amamos. E por nada, sem sombra de dúvida, a nossa sociedade não está saudável.